Está na hora da revista de imprensa. A nossa convidada é Cláudia Gonçalves de Lima. Ela é psicóloga, autora e coordenadora depois é só carregar para desligar. do espectro do autismo, que ela sabe hoje. Muito bom dia. Já vamos falar do livro, mas antes disso vamos, de facto, olhar para os destaques que faz da empresa de hoje. E começa pelo morte daquele estudante que está a estudar em Espanha. O assunto ainda percorre a imprensa. Para no Correio da Manhã, o que é que faz meter nesta história? Foi de facto a primeira escolha, uma vez que está, enfim, há vários dias a ser comentada, e de facto este é um acontecimento grave, um acontecimento traumático, não só, portanto, especialmente neste caso para as pessoas que de facto assistiram, para os jovens que assistiram ou que estão envolvidos, nomeadamente jovens da mesma turma, que participaram nesta viagem. E que de facto é um acontecimento que ocorre de uma forma inesperada e que na maioria das vezes causa de facto instabilidade emocional, que pode ocorrer logo de imediato ao acontecimento ou que pode durar durante alguns meses. E de facto é extremamente importante haver o acompanhamento psicológico e nisso já estão a ser tomadas essas medidas. Mas eu queria salientar um dos aspectos que, de facto, aqui este rapaz faz referência de que o som, enfim, o som do corpo a bater, que não me sai da cabeça, de facto isto, enfim, em termos psicológicos, faz referência a um dos sintomas, que é pensamentos intrusivos que perturbam, de facto, o pensamento diário do jovem. Como é que se ajuda este jovem de 17 anos a resolver estas situações? Sim. De facto, é preciso haver este acompanhamento de caráter mais técnico, é preciso analisar a situação, fazê-lo compreender o que é que aconteceu, de que modo é que isto poderá ter impacto na sua vida e de que modo é que ele pode arranjar estratégias para lidar com esta situação. Uma das coisas importantes a contemplar, enfim, e que nos dá um pouco o prognóstico da situação de alguns problemas que possam surgir nestes jovens é, de facto, os fatores protetores que estes jovens apresentam, nomeadamente se têm uma boa estabilidade emocional anterior, têm boas relações familiares, enfim, têm um suporte que lhes possa dar apoio nestas situações de crise. E de facto esses fatores e sintomas que eventualmente em alguns jovens possam não ser logo imediatamente visíveis, é importante estarmos atentos porque muitas vezes até surgem passado uma semana, duas, às vezes até mais tempo a seguir, e que podem perturbar a aprendizagem académica, podem-se revelar através de hiperatividade, déficit de atenção. Portanto, é um alerta para professores e para os pais. E para os pais, para professores estarem alerta durante um período relativamente longo. Não é necessário que seja já. Nestes dias, esta reação pode surgir depois. É um alerta importante que aqui fica hoje nesta revista de imprensa. Outros assuntos é também a manchete do I, o tráfego de hoje não dava para construir metade das autoestradas. Quem circula em hora de ponta percebe que há menos carros na estrada. Sem dúvida. Eu, de facto, fiz esta escolha porque, pessoalmente, há alguns anos atrás, optei por viver na Ericeira, vivia em Cascais e realmente o tempo que levava a chegar a Lisboa, a cerca de uma hora, optei por viver na Ericeira e, na altura, uma das coisas era, de facto, o nível o preço das casas era bastante mais baixo e o tempo que se leva também muito mais curto. Nesta altura, apesar do tempo continuar a ser curto, o dinheiro, enfim, que se gasta com a deslocação e com o preço do gasóleo e com o preço das portagens, de facto, nesta altura, leva a ponderar esta vivência, enfim, perto da praia, perto do sol, contraponto com, enfim, os gastos financeiros que implicam para quem viaja. E essa opção que está a contar é uma opção que muitas pessoas fizeram e agora, se calhar, estão a pensar. Muitos jovens que foram para aquela zona. Uma reflexão, se calhar, é mesmo uma daquelas mudanças que a crise nos está a obrigar a fazer. Outro assunto que destaca, vai sendo também notícia hoje, tem a ver com o subsídio de desemprego, o aumento do emprego, que leva também a um aumento das despesas com o subsídio de desemprego, vem no Diário Económico. Sem dúvida. De facto, aqui eu acho que, em determinada altura, começa-se a pensar as coisas de uma forma, enfim, negativa, no sentido só há desemprego, só se aumentam os subsídios, há de facto um peso muito grande a nível do Estado, mas eu acho que seria muito importante nesta altura repensar um pouco esta situação, no sentido de serem criadas mais iniciativas no apoio à empresa para a contratação destas pessoas que estão em situação de desemprego e, eventualmente, se calhar até numa situação de prevenção que seria muito mais interessante,
porque há empresas que são forçadas a, de facto, a quase que despedir os seus trabalhadores os quais necessitam, são imprescindíveis para a sua atividade, mas que com os encargos fiscais, de facto, que são muito grandes, impedem, de facto, a continuidade desses trabalhadores na empresa e, se calhar, se houvesse um alívio desses encargos fiscais, se calhar, enfim, poderíamos manter os trabalhadores nas empresas. Gostava de ver mais medidas para combater o incentivo à contratação de desempregados. Cláudia, vamos agora mudar muito de tom e vamos falar de futebol. Viu ontem o jogo do Benfica contra Chelsea? Vi de facto uma parte, eu escolhi isso, enfim para fazer um bocadinho aqui o ponto de balanço, porque acho que é um jogo importante. Foi um jogo bastante interessante e bem jogado. Temos pena que de facto tenham surgido algumas situações, enfim, como aqui a capa do recorde faz referência de, enfim, o penalti que não foi marcado, etc. Mas enfim, enquanto há vida há esperança, ainda temos uma nova oportunidade de que o Benfica dê a volta. Com certeza que o Benfica vai dar a volta e vai nos fazer representar muito bem nesta liga. É importante, nesta onda de más notícias que o país assiste, é importante que haja um escape como, por exemplo, o futebol para eu, por exemplo, ontem saí de Lisboa, por volta das 6, porque tive que ir até Cascais, e de facto o trânsito era caótico naquela zona de Pilheiras, que é a zona do trabalho, era caótico, quantidade de pessoas, 5 e meia, era caótico a quantidade de pessoas que de facto saíram mais cedo dos seus empregos, certamente, e iam para o futebol, e pronto, acho que isto também faz muito bem à saúde. Faria melhor se o Benfica tivesse ganho, provavelmente, mas, como diz, há esperança. No Jornal de Notícias ficamos a saber que o Nápoa Conquistador passa a ser um prato típico. Bom, este será mais enfim, para de seguida este sabor de futebol, dar aqui um sabor a toda esta panorama, e de facto eu acho interessante na capital de Guimarães, a capital europeia, de facto ser dado este destaque do Narco Conquistador. Gastronomia, cultura também, sem dúvida. Eu sou grande apreciadora dos nacos de carne, e de facto acho interessante, por exemplo, a capital da cultura é também nesta altura, e agora fazendo ponto um pouco com o meu trabalho, e de facto, por exemplo, vai ser um local onde vai haver um congresso, o primeiro congresso das novas tecnologias aplicadas ao tratamento do autismo em junho, e portanto até, enfim, tem algum interesse nesse sentido, e é uma área, enfim, até a ser posteriormente analisada. Muito bem. Seguimos agora para um assunto, e agora entramos cada vez mais na sua área, o fim da cobrança de 50 euros nos atestados. Isso vem também hoje nos jornais? Sim, sem dúvida. Eu acho que esta é uma ótima notícia, porque de facto eu trabalho todos os dias com crianças, com jovens e com famílias com deficiência, e de facto a necessidade, os apoios a estas patologias existem pouco, e de facto para além disso acresce o problema de muitas destas pessoas já terem tido os atestados serem obtidos, portanto, e de vitalícios, portanto, à vida. Não faz sentido nenhum, enfim, houve uma mudança de lei, não faz sentido nenhum ter que haver uma nova apreciação, terem que passar novamente pelo processo todo, terem que ir novamente para terem isenção das taxas moderadoras. Para terem isenção das taxas moderadoras e continuarem a ter uma série de outros benefícios que são importantes, e de facto parece-lhe que seria uma medida de bom senso, não penalizar ainda mais essa situação. E até eventualmente aceitar os graus de incapacidades que já estão pré-determinados em outros certificados, enfim, sem ter que passar pelo processo todo novamente. Uma questão de eficiência dos recursos, sem dúvida, faria sentido que isso aconteça. E agora sim, Cláudia Bandeira de Lima, Perturbações do Espectro do Autismo, um manual prático de intervenção, é o livro que é hoje lançado, é um livro que é dedicado concretamente a quem? Aos pais? É um livro dedicado a várias pessoas. De facto, no meu trabalho, uma das necessidades que surge muito é haver informação em português. Há, de facto, informação dentro desta área, mas muito na base inglesa, americana, e, de facto, em português não há nada, portanto, há pouca coisa. Este é o primeiro manual. E uma das coisas que eu sempre achei muito importante é, de facto, haver uma partilha de conhecimentos técnicos e conhecimentos científicos, que em Portugal ainda há um bocadinho difícil esta mentalidade de partilhar, os técnicos partilharem as suas aprendizagens, os seus conhecimentos. Eu imagino que quando uma família é confrontada com uma situação destas,
queira muito ter informação, queira muito perceber até como é que pode ajudar. Sem dúvida. Houve de facto uma das famílias que me contactou depois de eu ter lançado o livro e que o leu e que me disse logo, Cláudio, se me tivesse dado este livro no início, tinha feito toda a diferença, porque de facto é um livro que está compilado com uma pequena parte teórica sobre o que é o autismo e depois uma parte prática com muitas atividades que exemplificam. É um livro que até na leitura é muito fácil, porque é muito simples na leitura, tem todas estas imagens que nos ajuda a visualizar muito bem o que pode ser feito. Foi de facto esse o objetivo. Muitas atividades que os professores podem aplicar, que podem replicar, é esse mesmo o objetivo. Os pais em casa que podem também ter algumas indicações do que é que podem fazer com os seus filhos, porque de facto em casa estas crianças têm muita dificuldade em se ocupar, em brincar, em estar apenas, não é? Em estar com os seus pais e de facto é importante que eles sejam ocupados, sejam, enfim, ensinados de certa forma e isto pode ser um meio de comunicação para estas crianças porque precisamente têm modos de funcionamento muito específicos e por vezes interesses muito específicos e de facto às vezes os pais e os técnicos não conseguem chegar até à criança, mas se conseguirem descobrir que ele gosta muito de carros, gosta muito de bolas, pronto, ok, então vamos pegar na bola e vamos ensinar a falar, a dizer bola, pronto. E é de facto por aí que o livro tenta transmitir a sua mensagem. E é um livro que chega em boa hora, não só pela essa necessidade de que falava e que conheço muito bem, e porque estamos a chegar ao Dia Mundial do Autismo. Vamos deixar a referência e faço aqui o apelo para toda a gente usar azul, que é a cor do autismo e que dia 2 terá essa referência. Não é então por acaso que a capa em azul. Cláudia Monteiro, muito obrigada. Obrigada. Boa sorte para o lançamento logo à noite. Muito bom dia. Bom dia. Vamos voltar quando